Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos concede de podermos adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouco e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje teremos uma lição maravilhosa que com certeza não só cresceremos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas também seremos profundamente edificados, impactados pela palavra do Senhor. Queremos neste momento enviar uma saudação aos nossos queridos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que todos os domingos pela manhã estão ligadinhos conosco aqui, aprendendo a palavra do Senhor, aos pastores também jubilados, alguns têm comentado que estão ligadinhos no domingo pela manhã. Receba aí um forte abraço aí do pastor Ailton, da irmã Judite, abre os braços e receba aí, ó, eita, que abraço maravilhoso. Deus abençoe você e toda a sua família nesta manhã. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sua bênção sobre nossa escola nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial que nos concede de estarmos no primeiro dia da semana, Senhor, iniciando o dia aprendendo a Tua palavra e te adorando, Senhor, na beleza de Tua santidade. Queremos pedir uma bênção em favor de cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Abençoa, Senhor, nosso pastor presidente, pastor Ailton, Teu filho, Senhor, continua dando graça, força ao Teu filho, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, Senhor. Ajuda, Senhor, a todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, todas as escolas que estão, Senhor, em pleno funcionamento físico neste dia, Senhor, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, nós vamos nesse momento agora adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de louvar ao Senhor. Se você não tem uma harpa, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe para que possamos, como um grande e lindo coral, reunidos numa só voz, possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos convidar nesse momento o presbítero Jailson Aguiar, que ele irá louvar ao Senhor aqui com os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bênção, que alegria estar reunidos com os amados para adorar o Senhor, aprender a palavra de Deus, assim como autorizado pelo pastor Nadir Jackson. Vamos louvar ao nome do Senhor, nosso Deus, com os hinos sugeridos na harpa cristã, na lição da escola dominical, na nossa querida harpa cristã. E o primeiro deles é o de número 127, O Senhor da Ceifa chama. Vamos louvar ao Senhor. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, com
considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Aleluia, glória ao nome de Jesus para sempre. Vamos adorar o Senhor, ao nosso Deus, amados. Ainda, hino de número 394. Este hino nos encoraja a permanecermos firmes na obra do Senhor, a mão do arado. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. De bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Aleluia! Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 10.
lição 10, que tem como título A Expansão da Igreja. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 4 e 5, que diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática nos diz que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Igreja diante da perseguição. O segundo tópico, a igreja que evangeliza. E o terceiro tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 1 ao 8 e versículos 12 ao 15. Vamos, neste momento, proceder com a leitura. O texto já está aí em sua tela. Vamos prosseguir com a leitura bíblica nesta manhã. Atos 8:1 nos diz: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam muitos que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento agradecer ao nosso Deus pela leitura de sua palavra e pedir uma bênção sobre sobre o seu servo que irá ministrar a sua palavra nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças pela leitura de tua palavra, Senhor, e queremos pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrá-la, ó Deus. Ilumina pelo teu Santo Espírito e fala aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, vamos neste momento adorar o Senhor, agora com os nossos dízimos e ofertas. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que ele irá proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical. E, meu amado irmão, nós chegamos no momento que é o momento do ofertório. É o momento onde nós iremos adorar a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas e também do pagamento dos nossos votos. Se você pode fazer isso, faça com muito amor, com muita dedicação e com coração voluntário. E falando sobre essa voluntariedade em dar
e em também adorar a Deus através das suas posses, quero ler com você um versículo bem conhecido que está registrado no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia conosco, Êxodo, capítulo de número 35 e o versículo 5, que diz assim: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Duas palavras que merecem destaque nesse versículo: coração disposto e voluntariedade. Faça isso com muito amor, faça isso com muita dedicação. Com certeza a mão de Deus e a bênção do Senhor estará sobre você e sobre toda a sua família. E deixa eu lhe avisar que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, ela tem disponibilizado alguns canais para você que mora em outro estado, você que está em outro país, você que quer adorar a Deus através do seu dízimo, da sua oferta, das suas posses. Se você quer fazer isso, faça com muito carinho, muito amor. E está na sua tela agora um dos canais. Você está vendo o CNPJ da igreja, 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito número 51, que é justamente a chave do Pix, onde você pode fazer o depósito. E vamos lá lembrar, todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nesse momento vamos adorar o Senhor, vamos orar a Deus. E eu quero lhe convidar para nós fazermos uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas, agradecer a Deus pelo pão que Ele coloca nas nossas mesas e, claro, vamos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela nossa salvação. E nessa oração vamos incluir as pessoas que estão desempregadas, porque Deus abre porta de trabalho ainda. Nos acompanhe nessa oração, nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, nós estamos diante de Ti, queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te exaltar e dizer como Tu és grande, como Tu és bom e és maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus, pelo pão que chega nas nossas mesas, pela Tua graça, pelo dom da vida e pela nossa salvação. Agora usa de misericórdia com esse pai que está desempregado, com essa mãe que está desempregada, com esse filho que nesse momento te pede uma porta de trabalho. Usa de misericórdia, estende Tua mão santa, abre, meu Deus, uma porta de trabalho, atende a oração dessa avó que está orando pelo seu neto nesse momento, que a Tua mão poderosa possa estar estendida. Recebe a nossa adoração e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando desse trabalho, participando desse culto que está acontecendo não somente aqui, mas está acontecendo agora na sua casa. E nós iremos louvar a Deus. E nesse momento, o pastor Nadjackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Amém, meus amados. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 409, Trabalhadores do Evangelho. Com muita alegria. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre
podemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar, correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus estará ao nosso lado, socorro nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar, correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, esforço nos ter, o Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar, correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao nosso momento, momento esperado da ministração da palavra do Senhor. E aí convidamos você a pegar sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua revista de escola dominical, pegar sua canetinha e se preparar para o momento da exposição da palavra do Senhor. E nesta manhã tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e comunicar nossa alegria, nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus participando mais uma vez dessa escola bíblica dominical. Como é bom estar aqui, como é bom adorar a Deus, como é bom aprender a palavra do Senhor por intermédio de mais uma lição nesse domingo da escola bíblica. E aqui também vai o nosso agradecimento ao nosso querido e amado pastor presidente pela oportunidade que ele nos concede, nos permite, pela confiança de nós estarmos aqui conversando justamente com você, debatendo um assunto com você, o assunto da lição. E o assunto de hoje é o assunto de número 10, ou seja, a lição de número 10. O assunto está na lição número 10, que vai aparecer agora aí na sua tela. E o título da lição é A Expansão da Igreja. Vamos para o textuário? Vamos fazer o seguinte, eu e você, todos juntos, nós estamos em casa,
Você está em casa, eu estou aqui na Rede Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o textuário junto, faça bem interativo, você que está em casa, você que está no seu trabalho. Se você pode nos acompanhar nessa leitura, nos acompanhe no meu comando. Vamos ler o textuário todos juntos comigo? 1, 2, 3. Diz assim, textuário: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, o versículo 4 e o versículo de número 5. Vamos ler agora a verdade prática juntos também. Nos acompanhe na leitura da verdade prática. 1, 2, 3. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Então, essa foi a nossa leitura da verdade prática. E como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, na exposição da lição, sempre começamos a partir do título da lição. E você que está chegando agora na escola dominical, você que está participando dessa programação, talvez pela primeira vez. Nosso trimestre é falando sobre a igreja em Jerusalém. Então, todo o trimestre aqui está focado para falar na igreja em Jerusalém. E a lição de número 10 está mostrando justamente a expansão da igreja de Jerusalém, se for analisar justamente pelo contexto do trimestre que nós estamos trabalhando. Então, essa igreja se expandiu. No entanto, vem uma pergunta, mas essa expansão aconteceu como? Você lembra lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8? Vamos ler esse texto juntos? Esse texto juntos, quero lhe convidar. Vai aparecer na sua tela, é Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Qual foi a ordem de Jesus dada para os discípulos? Que a pregação do Evangelho deveria começar por Jerusalém. Aí de Jerusalém, Samaria, de Samaria, na verdade, aos confins da terra. Esta ordem de Jesus era para ser cumprida de maneira simultânea, na proporção que o Evangelho estava sendo pregado nas vizinhanças e no centro de Jerusalém, já deveria automaticamente também ir para Samaria e assim sucessivamente. No entanto, não foi isso que aconteceu. Nós estamos estudando várias lições sobre Atos dos Apóstolos nesse trimestre e você já verificou que inicialmente a pregação do Evangelho ficou restrita, na verdade, a Jerusalém e aos judeus. Já os samaritanos não receberam a palavra de Deus de maneira tão imediata assim. A expansão ela só vai se dar a partir do momento que a igreja ela é perseguida. Tivemos uma lição que falou sobre a perseguição da igreja e ficou evidente, ficou notado naquela última lição nossa que a igreja passa por duas perseguições. A primeira perseguição é de caráter religioso e a segunda perseguição é de caráter, na verdade, político, onde o Império Romano, através de Herodes, começa a perseguir e até mesmo matar cristãos. O capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos mostra justamente isso. E é justamente a perseguição que impulsiona os crentes a saírem de Jerusalém e ir justamente para a cidade de Samaria. Deixa eu só fazer uma observação. Ir para a região de Samaria, já que no Novo Testamento, Samaria tanto é uma cidade, como também Samaria ela é uma grande região e dentro de Samaria também tinha outras cidades. Então a expansão da igreja se dá mediante a perseguição que é empreendida. Por isso que no capítulo 8, ou seja, por isso que esta lição tem como texto base o capítulo 8. Nossa leitura bíblica em classe é o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8, e depois nós vamos do versículo 12 até o versículo 15, porque este é o texto base nosso, porque começa a explicar de como a igreja ela começou a se expandir. Você já está sabendo que ela se expande inicialmente por causa justamente da força motriz que vai forçar ela a se expandir, é a perseguição. Mas lembre, a perseguição ela não tirou a força da igreja, nem tampouco fragmentou.
vamos fazer o seguinte, vamos logo para o tópico 1. Tópico 1 da nossa lição diz assim, vai aparecer na sua tela, a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, mas não fragmentada, por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza para os cristãos, foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem sido dispersos, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançou todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersa, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e uma igreja unida. Vamos comentar esse tópico 1 aqui da lição? Veja o caminho por onde nós estamos sendo conduzidos. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que nós já estudamos aqui na escola dominical, mostra justamente a perseguição em cima da liderança da igreja. Você vai perceber que Pedro e João, está lá no capítulo 3, e no capítulo 4, Pedro e João já estão presos e eles são convocados pelo Sinédrio e justamente eles recebem uma ordem de não falar, nem ensinar. E o texto que nós estamos utilizando, a revista corrigida, diz assim, que absolutamente eles não falassem nem ensinassem no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já no capítulo 8, a perseguição ela está voltada agora, não é somente para os líderes, está voltada para o povo. Então é o povo da igreja que agora passa a ser perseguido. Você já deu para perceber o escalonamento da perseguição. Primeiro na liderança, depois da liderança para o povo, e foi uma perseguição tão intensa por parte dos judeus, que talvez você esteja perguntando, mas quem foi que perseguiu? Os judeus estavam perseguindo aquela jovem igreja, aquela igreja nascente naquele momento, obrigando o pessoal a sair de suas casas e ficarem dispersos. Leia comigo agora Atos capítulo 8, se você tiver com a sua lição em mãos, este versículo está lá na leitura bíblica em classe. Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim, olha, e também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Vamos chamar a atenção de você para esse versículo que nós lemos e algumas palavras que merecem aqui destaque para o nosso estudo. O texto bíblico diz que levantou-se, veja, grande perseguição. Lucas, o autor do evangelho que leva seu nome e o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas diz, olha, a perseguição foi grande, ou seja, foi tão intensa que obrigou os irmãos a ficarem dispersos, veja, pelas terras da Judéia. Ou seja, eles não foram somente para um local, foi pelas terras da Judéia e também de Samaria, ou seja, a região de Samaria. Imagine o que é você estar na sua casa e você se vê obrigado com toda a sua família a sair por causa do nome de Jesus, porque você é crente, você é um salvo em Cristo Jesus. Então, esse sentimento, é isso que nós queremos mostrar para você nessa manhã de domingo aqui, que a perseguição fez isso. Ela tirou os irmãos de dentro da sua própria casa, espalhou os irmãos pelas terras da Judéia. Ela impulsionou, na verdade, a perseguição impulsionou o crescimento e a expansão da igreja. Outra coisa que merece destaque também no versículo 1 é que diz assim, exceto os apóstolos. Não é que os apóstolos não estivessem sendo perseguidos, mas os apóstolos fizeram um cinturão de resistência. Ou seja, a igreja de Jerusalém era a igreja central. Os apóstolos precisavam estar ali, mesmo sob ataques, mesmo sendo perseguidos, mas eles precisavam estar em Jerusalém. Mas o povo ficou disperso. Mas talvez você pergunte assim, sim,
o povo estava disperso, mas não estava fragmentado. O povo estava disperso, mas o povo não estava enfraquecido. E aqui nós passamos a tirar uma grande lição do capítulo 8, que as perseguições, ela não enfraquece a igreja. As perseguições, seja ela de ordem religiosa, seja ela de ordem política, mas as perseguições, ela nunca irá enfraquecer, ela não irá fragmentar, ela simplesmente contribui para a expansão, porque quem está saindo, fugindo, entre aspas, de suas casas e indo para outras terras, é um crente e faz parte da natureza de um crente. Aquele que nasceu de novo, aquele que experimentou a graça de Deus, aquele que foi alcançado pelo amor do Senhor Jesus, aquele que verdadeiramente ele é transformado por Deus, ele sente a necessidade de falar de Jesus para outra pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus mora dentro dele, que o Espírito Santo está dentro dele. Isso impulsiona ele a dizer: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus voltará. Entende que a perseguição não fragmenta, a perseguição ela não enfraquece, ela fortalece, ela espalha, ela simplesmente impulsionou, e o exemplo bíblico vivo disso é justamente Atos dos Apóstolos. E detalhe, capítulo 8, versículo 1, estou me detendo nele, porque diz o seguinte: e Saulo consentiu na morte dele. Quem é Saulo aqui? É Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, e posteriormente terá um encontro pessoal com Cristo lá no capítulo 9, e ele será mudado, transformado, e ele, que era perseguidor, passará a ser perseguido, porque agora passa a ser também um crente salvo em Cristo Jesus. E falando sobre isso, ainda continuando, capítulo 8 diz que Saulo consentiu na morte dele. Quem é esse ele? Consentiu na morte de Estevão. E no versículo 3, Atos 8, verso 3, diz assim, leia comigo: e Saulo assolava a igreja. Olha a expressão que está sendo utilizada aqui: assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. É por isso que Lucas diz: grande foi a perseguição. Saulo estava assolando. O que é a ideia de assolar? É entrar na casa, tirar a pessoa de dentro de casa, e depois homens e mulheres, e colocar dentro da prisão. Nós teremos lições que falará, que irão falar sobre o apóstolo Paulo. Jesus transforma. Este homem que assolava, esse homem lá na frente será um grande pregador do Evangelho e irá empreender 3 grandes viagens missionárias. Vamos voltar para a nossa lição. Você já está sabendo por que a igreja se expandiu. Ela se expande por causa da perseguição, mas ela não é fragmentada, ela não está fraca. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição e o subitem 2, a igreja em luto. Diz assim, olha, a narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra, que é uma palavra grega, kofetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação, luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersos. Vamos continuar? Mas não desesperadas. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Veja que coisa linda, eu quero só chamar a sua atenção para isso aqui. Uma grande perseguição, e se dá pela morte de Estevão. Nós estudamos isso na aula passada. Estevão morreu de uma forma tão cruel.
A Bíblia fala que ele morreu apedrejado. E foi uma morte cruel e injusta. Na aula passada nós estudamos isso. Ele foi julgado de maneira injusta. Ele foi sentenciado de maneira injusta. Foram contratados homens malignos, homens que eram falsas testemunhas. Uma barbaridade que fizeram do início do julgamento até a sua condenação pública e do lado de fora, na rua. E alguns varões piedosos, diz o texto bíblico. A Bíblia não cita o nome deles. A Bíblia não diz quem eram eles. Diz que eram homens piedosos, que levavam uma vida de piedade, onde tudo era glorificado, dedicado e dado ao Senhor. E foram justamente eles que pegaram Estevão e sepultaram Estevão. E deixa eu lhe dizer uma coisa, que a alma de Estevão, o ser interior, sim, já tinha sido recebido nas regiões celestiais. O que os irmãos estavam sepultando era um corpo, mas a alma já estava com Deus. O ser interior, o homem interior, isso que faz com que a gente fale, já estava com o Senhor. Então os irmãos levantaram um pranto. E a palavra grega, kofetos, que traz a ideia de choro, de muito lamento. Mas mesmo lamentando, mesmo com tanta tristeza, essa igreja não estava desesperada, não estava desmotivada, não estava sendo devorada pela tristeza. E talvez você pergunte, mas por que não estava sendo devorada? Diante de uma pessoa que morreu de forma injusta e cruel, diante de um Saulo de Tarso que entra pelas igrejas, pelas casas, arrastando as pessoas e levando para dentro da prisão. E por que essa igreja não estava despreparada, consumida pela tristeza, mesmo chorando, mas não consumida? É porque o dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. Vamos falar um pouco mais de perto, que aqui a gente tem uma aplicação. Eu quero dizer a você, a gente tem uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Para as nossas vidas. O dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. Ele é o dono da igreja. Eu, você, que nascemos de novo, mediante a palavra de Deus, nós estamos inseridos no corpo, que esse corpo é o corpo de Cristo. Esse corpo que se chama igreja, onde Cristo ele é a cabeça. E nós estamos inseridos no corpo. Então a igreja é viva. A igreja tem vários símbolos. A igreja como noiva, a igreja como corpo, a igreja como tabernáculo, como casa, como templo. Independente aí das figuras de linguagem que expressam a natureza da igreja, o que essas figuras querem dizer é que essa igreja tem dono. Ela é viva. Ou seja, quem cuida da gente é Jesus. Então ninguém vai destruir a igreja. A igreja nunca será destruída, porque tem algumas coisas que são indestrutíveis. A primeira, a palavra de Deus ela é indestrutível. Ninguém consegue destruir. A história está aí para mostrar. Rasgaram, tocaram fogo, fizeram várias coisas com a palavra de Deus, mas ela está na minha mão, ela está na sua mão, ela está chegando aí na sua casa, você está aí em casa e está escutando a palavra de Deus, sendo lida, sendo mostrada, sendo ensinada. Então a palavra de Deus é indestrutível. Outra coisa, vamos dizer o seguinte, deixa eu usar uma palavra melhor, né? É isso mesmo, acho que outra coisa que é indestrutível. Israel. A nação de Israel, ela é indestrutível. Quem garante isso é as Escrituras Sagradas. Essa nação já passou por diversos problemas, mas ela é indestrutível. E a terceira coisa que é indestrutível é a igreja. Então, tem 3 coisas indestrutíveis. A Bíblia, Israel e a igreja. Meu amado irmão,
Por que indestrutível? Porque o dono dela é Jesus. Se o dono da igreja é Jesus, da igreja enquanto corpo místico de Cristo, Ele é o nosso dono. Então é Ele quem nos protege, quem nos ajuda, quem nos guarda, quem nos fortalece. Então nessa manhã de domingo, que você está aí na sua casa, sinta de Deus a proteção dEle. Sinta de Deus que a mão poderosa do Senhor está estendida sobre a tua casa, sobre a tua família. Que pode ser intenso os problemas e as dificuldades, mas que você não está desamparado. O autor deixou algo muito bonito aqui para a gente, uma reflexão, né? Estava se enterrando uma pessoa que morreu de forma injusta, mas os irmãos sabiam que aquela alma estava com Deus, aquilo era só um corpo depositado, mas a alma estava lá em cima nas regiões celestiais. E outra coisa, por que não despreparada? Porque o Espírito Santo de Deus, ele entrou, ou já estava ali no seio daquela igreja, dando força àqueles irmãos para ele caminhar. Então, amado irmão em Cristo Jesus, não importa quais são os problemas que você está passando, só lembre disso, Jesus de Nazaré é quem te protege, é quem te guarda, é quem te ajuda e é quem te dá força. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos para o tópico 2 na nossa lição, uma igreja que evangeliza. A igreja que evangeliza, o tópico 2 diz o seguinte, vamos ler esse tópico. Evangelização centrada na palavra. Em Atos capítulo 8, versículo 4, o texto diz o seguinte, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Vamos ler um texto bíblico aqui conosco? Abra sua Bíblia conosco, Atos capítulo 8. Nós já lemos na lição, mas eu quero ler novamente com você. Abra a Bíblia, você que está em casa, vamos folhear a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia perto de você, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 3 diz assim, ó, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, encerrando eles na prisão. Mas no versículo 4 diz assim, mas os que andavam dispersos, olha a partícula adversativa aqui, mas, mesmo ele assolando os irmãos e prendendo os irmãos na prisão, os que iam e estavam dispersos, iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Mentalize aqui comigo. Disperso, sem um rumo certo, somente fugindo, mas aonde chegava dizia, Jesus salva. Aonde chegava, Jesus transforma. Aonde chegava era, Jesus morreu e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aonde chegava dizia, Jesus é nossa vitória, Jesus é o Messias prometido em Israel. E essa mensagem saiu de Jerusalém, saiu das cercanias, ultrapassou as fronteiras, chegou justamente lá na cidade de Samaria. Aí você pergunta, mas como isso é possível? Por causa da presença do Espírito Santo na vida dos irmãos. É o Espírito Santo no nosso ser, que dá força, que dá graça. É o Espírito Santo que está aqui dentro da gente, que mesmo nas maiores dificuldades, nas maiores adversidades da vida, a gente não abre mão de dizer que Jesus salva a pessoa, que Jesus transforma, que Jesus faz milagre. É muito bonito quando a gente analisa o capítulo 8, versículo 3 e 4, porque quando termina o 3, aí tem uma partícula adversativa, né? Mas, ou seja, ele pode estar assolando como for, mas mesmo que ele assole, mesmo que ele prenda, a gente continua anunciando a palavra. Interessante que a versão que nós estamos usando é assim, anunciando por toda parte. Não é reclamando. Era dizendo assim, ó, Jesus salva, a gente está sendo perseguido, mas é por causa do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, meu amado irmão, se sinta confortado nessa manhã do domingo. Os problemas podem ser os maiores na sua vida, mas não pare de anunciar
a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aí no teu coração, está aí na tua mente, está aí no teu ser. Anuncie. Talvez você não tenha aquela disposição mais de andar, não tenha aquela disposição de antes, que andava grandes caminhadas, subia montes, descia vales, podia enfrentar qualquer coisa, mas a idade, os problemas, a saúde, mas isso não é motivo para você parar de falar. Pode estar num leito do hospital agora, posso estar falando para pessoas que estejam dentro de um hospital, em cima da cama do hospital, sem condição de andar, de se movimentar, mas se a boca está funcionando, chegue e diga assim: Jesus salva. Talvez você não esteja na igreja nesse momento, esteja no trabalho, distante, em qualquer local, mas anuncie a palavra, diga que Jesus salva. Vamos mais adiante, tem texto bíblico para a gente ler aqui, o capítulo 8, versículo 6, vamos lá, vamos ler o capítulo 8 e o versículo 5 e 6, vamos fazer uma leitura bem completa aqui do texto. Diz assim, ó: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha o conteúdo da pregação. E pregaram a palavra. Aí quando chega no versículo 5, Lucas diz assim, olha, a palavra é Cristo. Pregavam a Cristo. E o versículo 6, capítulo 8, versículo 6 diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam, e não fica só nisso não, viam os sinais que ele fazia. Um dos diáconos da igreja, Filipe. Estevão foi um diácono da igreja que já estava sepultado, mas Filipe estava vivo. Filipe chegou na cidade de Samaria, impulsionado aí conduzido aí pela perseguição, mas na hora que ele começava a pregar Cristo, as multidões afloravam, as multidões chegaram. E outra, essa mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho estava sendo acompanhada de milagres, que Lucas está chamando aqui de sinais. E o povo ouvia e o povo via. Tem um versículo que está chegando à nossa mente nesse momento que não está na lição da escola dominical. Não está na lição da escola dominical, mas eu quero ler com você Hebreus, capítulo 2, versículos de número 3 e o versículo 4. Eu vou focar no versículo 4, mas eu quero fazer uma leitura mais completa com você. Abra sua Bíblia, vamos ler junto. Vamos ler junto. Se você não tiver uma Bíblia, mas o versículo vai aparecer na sua tela. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 3 e 4 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Olha que coisa linda. O texto diz de maneira muito clara: Deus está testificando a pregação dos irmãos e está testificando a pregação por meio de sinais, milagres, maravilhas e a manifestação dos dons espirituais. E quem distribui isso é a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 de Atos, a gente vê Filipe pregando a Cristo. A multidão chega, porque a multidão escuta a mensagem, mas vê também os sinais. São milagres. Entende agora, amado irmão, que a pregação do Evangelho centrada na pessoa de Cristo promove sinais e promove milagres e promove maravilhas. Tem outro texto que eu acredito que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações
manhã de domingo aqui para mostrar a você que Deus ainda faz milagre. Deixa eu só fazer uma correção, não é ainda, né? Eu acho que essa expressão ainda não é muito boa. Vamos fazer o seguinte? Deus faz milagre. Que ainda talvez parece uma coisa que está acabando. Não, Deus faz milagres. Marcos capítulo 16 e o versículo 17. Marcos 16, 17. Acompanhe com a gente. Vamos ler junto? Diz assim a palavra de Deus. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Primeiro, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Vamos mais adiante. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, Jesus disse, em meu nome, quem crer no meu nome, os milagres, os sinais, eles irão acompanhar. Amado irmão, eu vou voltar aqui para a lição, mas eu preciso dizer isso a você. Está dentro dessa esteira aqui esteira do conteúdo da lição. A pregação centrada na pessoa de Cristo, ela promove sinais. Ela traz milagres. E ela está alcançando você nesse momento. A mensagem da palavra de Deus cristocêntrica que está sendo ministrada aqui, ela alcança você nessa manhã. E Deus tem poder para fazer milagres. Aí onde você está? Na sua casa. Vamos falar um pouco mais perto? Que Deus quer falar com a gente. Ou melhor, Deus já está falando com a gente, né? Deus já está falando com a gente. Nada melhor do que confiar em Deus, do que ser crente em Cristo e pregar Cristo. E no momento que a gente prega, cadeias do inferno são quebradas. No momento que a gente prega, Jesus liberta vidas. No momento que a gente prega Cristo, Jesus de Nazaré, Ele cura as piores enfermidades. Ele tem poder para isso. E diga você, no nome santo de Jesus, Jesus pode te curar aí mesmo, na tua casa, onde você está. Ele tem poder, porque os sinais seguem. Isso não ficou restrito a Atos dos Apóstolos. Isso não ficou preso ao tempo, somente no século I, não. Isso é algo contínuo. Aonde tiver um crente crendo, aonde tiver um crente santo, onde tiver um crente que confia em Deus, há um Deus junto dele que pode fazer os maiores milagres. Foi isso que chamou tanta atenção lá em Samaria, né? Os milagres de Deus. E chamou até a atenção de um homem chamado Simão. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E o versículo de número 9 diz assim o texto, olha. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Aí no versículo 13, olha a libertação, olha o que é que Jesus faz. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ou seja, Simão estava envolvido com as artes mágicas. Simão estava, a sua prática era iludir as pessoas, divertir através da ilusão. Mas aqui, quando ele viu Filipe pregando e cadeias sendo quebradas, cadeias satânicas sendo quebradas, quando ele viu Filipe pregando, pessoas se convertendo, outras sendo batizadas com o Espírito Santo e o sinal físico, visível, audível, inicial, que são a variedade de língua, ou seja, as línguas estranhas, e depois o dom de variedade de língua, ele ficou atônito com aquilo. As pessoas não estavam somente recebendo a palavra, estavam sendo alcançadas pelos sinais.
que eram promovidos naquele momento. Simão ficou atônito com aquilo. Disse, como isso é possível? Agora a gente pode fazer um paralelo. A mágica é ilusão, mas o poder de Deus, ele é real. O poder de Deus, ele é real. Creia nisso nessa manhã de domingo. O poder de Deus, ele é real. Vamos voltar lá para a nossa lição. Tópico 2 da lição. E o item 2 da lição aparece agora na sua tela. Diz assim, ó, a evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e ao chegar em Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua mensagem, da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Vamos ler um texto bíblico? Vamos parar com esse da leitura aqui, vamos ler um texto bíblico, fazer o seguinte, Romanos capítulo de número 1 e o versículo 16, para a gente colaborar com aquilo que a lição vem nos ensinando nessa manhã. O autor destaca que a mensagem do Evangelho, ela tem que ser centrada na pessoa de Cristo. A gente usa um termo em teologia chamado, tem que ser cristocêntrica. E é curioso que o autor ele diz o seguinte também, ele diz, olha, uma pregação onde não se prega Cristo, onde não se prega a crucificação, o que ele quer dizer é que não está uma mensagem que não tem a cruz como base, que não tem o sacrifício de Cristo como base, é sacrifício e ressurreição como base, ela se torna vazia, porque é justamente a mensagem da cruz que salva o pecador, que diz que existe um pecador, mas que diz que existe um Deus capaz de perdoar. Vamos ler? Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha, Evangelho de Cristo. Mensagem da igreja primitiva é a mensagem cristocêntrica. A pregação de Filipe era cristocêntrica. A pregação de Pedro, cristocêntrica. A pregação, os ensinos paulinos são cristocêntricos. Então, Cristo é o centro. Cristo é a base fundamental. Então, uma pregação fica como alerta, meu amado irmão. Pregação tem que ter a cruz como a base. Quando eu falo a cruz, entenda, é o sacrifício vicário de Cristo junto com a morte, ou melhor, junto com a ressurreição. É morte e ressurreição. Essa é a mensagem da cruz que diz ao pecador, você precisa de um Salvador, porque Ele morreu por você. Vamos continuar? Vamos mais para frente? Vamos para o tópico 3 da nossa lição, a igreja que dá suporte à evangelização. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos capítulo 8, versículo 14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionário, é necessário dar-lhe suporte na missão que realizam. Tem um texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 ainda, que é o objeto de nosso estudo. Olha, o capítulo 8
e o versículo 14. Vamos ler o capítulo 14, ou melhor, ler o versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Diz o texto: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem, olha, o Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Onde é que o autor quer nos conduzir? O que é que a Bíblia também está falando conosco nessa manhã de domingo? Observe bem, amigo. A perseguição espalhou os irmãos. O Evangelho chegou em Samaria. Sim, é bom deixar claro que judeus e samaritanos não se comunicavam, viu? Nós temos um exemplo típico disso, é no livro de João, capítulo 8, ou capítulo 4, me permita. Capítulo 4, quando a mulher samaritana diz assim ao Senhor Jesus: como sendo tu judeu e eu samaritana, tu fala comigo. Porque essa barreira era uma barreira de séculos que existiu entre eles. Mas o Evangelho tem uma capacidade incrível de quebrar barreiras. O Evangelho tem uma capacidade incrível de superar os problemas e alcançar as pessoas nos locais mais difíceis. Isso é Evangelho, que me alcançou e alcança você também aí onde você está. Só que em Samaria, você já leu, milagres estavam acontecendo, maravilhas estavam acontecendo, sinais, até Simão o mágico se converteu. Então a informação chega até Jerusalém. O que é que acontece? Jerusalém sabe que os samaritanos receberam a palavra. A igreja está entendendo que Jesus não é só dos judeus, que Jesus de Nazaré não veio somente para o judeu, ele está vindo para o mundo inteiro, inclusive lá para o samaritano. Aí Pedro e João são enviados para dar suporte e dar suporte a Filipe, dar suporte àquela igreja. O que é que Pedro e João foram fazer? Discipular. É interessante que o capítulo 8 aqui, ele mostra que a pregação do Evangelho, ela está sendo acompanhada também do discipulado. Uma igreja forte, ela prega, mas ela também discipula. Mas e o conteúdo do discipulado? Vamos lá para o capítulo 8 ainda. Nós lemos, mas vamos ler novamente. Vamos ler Bíblia. Nosso pastor, presidente, nosso pai, pastor Ailton José Alto, tem nos ensinado. Vamos ler Bíblia. Ou seja, pega o texto bíblico, abre, se você estiver perto de você, 8 e verso 15 novamente. Os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o quê? O Espírito Santo. Veja que nessa aula de discipulado que a igreja estava dando naquele momento, os discípulos estavam preocupados. Pedro e João disse: olha, eles são batizados nas águas, está tudo tranquilo. Foram batizados em águas, mas eles foram batizados no Espírito Santo? Ainda não, então os irmãos vão orar. Aí a expressão que aparece no versículo 15 é para que recebessem o Espírito Santo. Está fazendo referência ao batismo, porque a partir do momento que uma pessoa aceita a Cristo como Salvador, o Espírito Santo, como diz Paulo no capítulo 8 do livro de Romanos, passa a habitar dentro dessa pessoa. Passa a habitar. Os apóstolos estão preocupados, eles receberam o que nós recebemos, o que lá em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo desceu sobre eles. Olha o versículo 16, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Só são batizados nas águas. E o Espírito ainda não desceu, ou seja, eles não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo. E o versículo 17 diz: então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, ou seja, foram batizados com o Espírito Santo naquele momento. Já eram salvos na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho
Veja que coisa linda a gente está aprendendo aqui. A igreja está se expandindo, né? Você já ouviu eu falar várias vezes aqui sobre a questão da perseguição que está expandindo os irmãos. Mas a mensagem dos irmãos está sendo acompanhada, está sendo centrada em Cristo e acompanhada de sinais. Mas na hora do discipulado, Pedro e João estão preocupados, esse povo precisa ser batizado no Espírito Santo. Não pode ficar somente no batismo nas águas. Esse povo precisa de poder. Porque o que é que dá força à igreja? É o poder que Deus concede. O discipulado aqui, eu posso dizer sem medo nenhum, o discipulado aqui é pentecostal mesmo. O discipulado aqui é pentecostal. Disse, vamos orar. Disse que os apóstolos impuseram as mãos. Imaginem comigo aí na sua casa. Veja que coisa linda. Debaixo de os irmãos dispersos, né? E você vê os apóstolos, Pedro e João, com as mãos levantadas. E na hora que eles estão orando, as pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Aquilo dá força, aquilo impulsiona, aquilo está fazendo com que esses novos discípulos tenham uma garra maior suficiente da parte de Deus para ir mais para frente, para pregar o Evangelho. Meu amado irmão, eu vou usar um termo aqui que em outros programas nós também já falamos, já usamos, sobre essa questão de ser pentecostal. O cristianismo, ele é pentecostal. Sim, ele nasceu no fogo, primeiro nasceu no Pentecoste, né? Porque a igreja, ela é fundada no Calvário. É no Calvário que acontece a fundação da igreja. É no dia de Pentecostes que ela é inaugurada, e a inauguração dela vem com o batismo com o Espírito Santo. Diz que ouviu-se um som. Esse evento é irrepetível. Um som, antes dos irmãos serem batizados com o Espírito Santo, o som encheu toda a casa. Aquilo era um sinal de que Jesus de Nazaré estava enviando uma pessoa muito importante. Era um anúncio da chegada de alguém muito importante, que é o Espírito Santo. Então, naquele momento que a igreja estava sendo inaugurada, o cristianismo nasceu no fogo. O cristianismo, ele é pentecostal desde a sua gênesis. Nós temos grupos que não concordam, só que eu estou chamando a sua atenção, porque o texto bíblico mostra que o batismo com o Espírito Santo, ele é real. Posso falar com você? Nessa manhã de domingo, você ainda está na sua casa, onde você estiver nesse momento, o batismo com o Espírito Santo, ele é real. O batismo no Espírito Santo, que vem com a evidência de falar línguas estranhas, é evidência física, audível, visível, tudo que mostre que naquele momento tem alguém sendo batizado com o Espírito Santo. Ele é real. E ele está disponível a todo crente. Não é crente salvo em Cristo Jesus? Não tem certeza no coração? Jesus não lhe salvou? Então está disponível para você que ainda não é. E o batismo, ele é necessário para uma vida cristã. Para ter uma vida cristã, de uma comunhão mais íntima, mais profunda, mais fecunda com Deus. Entende a preocupação dos apóstolos? Os samaritanos foram batizados em quê? Só no batismo em águas. Está precisando de mais alguma coisa. Vamos orar por eles. Vamos orar para que eles recebam o Espírito Santo, ou seja, para que eles agora falem as mesmas línguas que nós falamos lá no livro, lá em Atos dos Apóstolos, ou melhor, que falamos em Jerusalém, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, poder não é algo acessório. Poder, ele é necessário para a vida de qualquer cristão. O discipulado, não dá para viver sem poder. Vamos para o tópico 3, nossas horas, daqui a pouquinho termina. Vamos para o tópico 3 e o item 2 da lição, a gente revê e amplia mais o comentário. Vai aparecer na sua tela. Diz assim, tópico 3, item 2, olha. Vai aparecer na tela. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles
para que recebesse o Espírito Santo, Atos 8:15, esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho do discipulado. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo em água e a capacitação do Espírito Santo. Então, vamos encerrar por aqui, pelo menos essa leitura. Ou seja, a igreja de Jerusalém deu suporte. Qual foi o suporte? No discipulado. Qual foi o suporte nesse trabalho de evangelização que estava acontecendo naquele momento? Fica um modelo. Ficou, na verdade, o modelo que é utilizado até hoje. A igreja, ela evangeliza e a igreja, ela dá o suporte também para o discipulado, para a iniciação da fé. Há um texto, aqui uma fala do autor da lição, que é muito bonita. A igreja só será forte quando ela ensina, quando ela prega, mas prega para que o pecador se converta e depois que ele se converte, ele passe pelo discipulado e ele aprenda as doutrinas fundamentais da fé cristã, e dessa doutrina fundamental está aí o batismo com o Espírito Santo. O ensino sobre a capacitação do Espírito Santo para que o crente possa sobreviver. Meu amado irmão em Cristo Jesus, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Que a graça de Deus, que a infinita misericórdia do Pai te alcance nessa manhã. E de tudo aquilo que nós estamos falando, que é bíblico, e por intermédio também aqui da lição que nós estamos estudando, deixa eu destacar algumas verdades para você não esquecer. E nós já iremos, já estamos fazendo, já reconstruir a fala, já estamos fazendo um resumo. Querido, a perseguição fez com que a igreja ultrapassasse os seus limites, os limites dos seus muros. Mas mesmo perseguida, ela não era fraca, não estava fragmentada. A perseguição deu força à igreja, porque a igreja é viva, a igreja de Jesus. E aonde a mensagem chegou, vidas foram salvas, convertidas, vidas foram alcançadas, milagres aconteceram. Mas depois que a pessoa se converte, tem um discipulado, o ensino das verdades sagradas. E entre tantos ensinos, os apóstolos disseram de maneira bem clara, deixaram claro, são batizados em quê? Na água, está faltando do Espírito Santo. Ou seja, a doutrina pentecostal, ela é fundamental. Ela não é um acessório, não é para ser dispensada. A doutrina do batismo com o Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas. Então, creia, busque. Se não é, creia. Se não é, busque. Há um Deus no céu que quer lhe dar. Está acessível a qualquer crente. E daqui para frente as coisas vão ficar muito mais difíceis. Sabe por quê? Porque Jesus está perto de voltar. Está bem pertinho de buscar a sua igreja amada. Então, crente, ora a Deus, busca o Senhor, pede poder, pede graça e prega a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que a mão poderosa de Deus esteja estendida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos, que bênção de Deus, que palavra maravilhosa, ensinamento edificante para o nosso crescimento espiritual. Queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, ter estado conosco nesta manhã em nossa escola bíblica dominical. Vamos, neste momento, agradecer ao Senhor, orar a Ele, pedir a Ele a sua bênção sobre cada um de nós. Se você puder, feche seus olhos neste momento e ore comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que foram alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um dos teus filhos.
Continua abençoando, ó Pai, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, foi um prazer estar com vocês hoje pela manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Lembre-se, na próxima semana, neste mesmo horário, todos juntinhos, aprendendo a palavra do Senhor. E não esqueça, não desligue a sua TV, fique ligadinho conosco, porque temos uma programação especial preparada exclusivamente para você e para a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.